Alô, alô, estamos entrando aqui ao vivo. Vamos hoje conversar com a Carolina Machado, ela que fundou o Revisão para Quê e publicou o livro Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante. Os nomes são sempre grandes, então eu fico sem saber direito. E hoje a gente vai bater um bate-papo com ela, saber mais ou menos como foi que ela começou nesse nesse meio do mundo da revisão, como foi que ela se encontrou, enfim, nesse mercado, no mercado editorial. E deixa eu chamar ela aqui para ver como é que vai ser. Só um minutinho. Não está aparecendo aqui no Instagram, não está me ajudando a puxar ela. Vou chamar aqui ela aqui para ver se dá certo. Tá Opa, bom. olá, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Olha Tu aí. tá me ouvindo? Eu não sei se eu não tenho muito eco aqui, mas Mas tá de é o... boa, tô ouvindo tranquilo. Tá ótimo. Então tá bom. A- Começou agora, então assim, não tá tremendo, o áudio tá bom, a imagem tá boa, então Não, tá tudo. eu dei uma improvisada aqui, coloquei na janela o meu celular, pode ser que caia, mas a ideia é que ele não balance muito, não deixar ninguém nauseado. Pois é. Não, então, pessoal, quem não conhece a Carolina Machado, enfim, a Carol, ela é revisora, acho que muito mais do que isso, né, Carol? Vou chamar de Carol, tá? Melhor que Carolina. Claro, se não parece minha mãe que tá Melhor, brava, melhor mais curto, não estou dizendo que seu nome não é melhor do que Carol, enfim. mas meu nome artístico é Carol. É É Carol. Carol. Carol, para quem não conhece, ela é revisora há muito tempo e ela fundou o Revisão para Quê? E foi conhecendo o trabalho dela na internet, enfim, quando eu tinha dúvida, porque eu sou editor, mas eu sou revisor por, digamos, por natureza. Faz quase 10 anos que eu reviso também, então aprendi muito também acompanhando o teu site, né? A verdade seja dita, tirei algumas dúvidas lá também. E sempre tento acompanhar, evidentemente, porque enquanto editor a gente às vezes não consegue ler tudo, né? Você, quanto revisora também, com o trabalho que tem, não consegue acompanhar muita coisa, mas os seus textos eu gosto, tento acompanhar. E hoje a gente vai conversar com a Carol aqui, que também é autora desse lindo, lindo livro que eu tenho que fazer o jabá, né? Olha, tá tendo plástico. O Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante, que para quem quer começar no mundo da revisão, quem quer entender alguma coisa, quem quer, enfim, viver de freela, né, da revisão, é um livro que ajuda muito. Pelo menos assim, todo mundo tem dado um feedback positivo. Eu mesmo, se tivesse tido esse livro há alguns anos, teria me ajudado a me organizar muito melhor. Mas enfim, eu vou deixar tu falar um pouquinho de ti. Se tu puder falar um pouco de ti, enfim, como foi que tu começou nesse mundo da revisão, por que que tu começou, o que que tu tem feito de lá para cá que é importante, que tu acha que foi importante na tua carreira, e a gente vai destrinchando, vai conversando, e eu vou pescando aqui algumas perguntas que eu fiz, que eu separei. Tá bom. Então, bom, eu sou revisora desde 2008, então são aí 12 anos. Eu comecei revisando textos jurídicos, né, numa editora de textos jurídicos lá em Porto Alegre, lá em Barbacena, não, Porto Alegre. E nessa editora eu entrei como estagiária, então eu estava no segundo semestre de letras, né, fiz letras português e literatura. E aí, no segundo semestre, consegui essa vaga de estágio. Não lembro como é que foi, se foi site, se foi no jornal, não lembro mesmo. Já faz tempo. Mas 12 anos. 12 anos. Eu tinha aí, quando eu comecei lá, eu tinha 17 anos. Então, faz um pouco de tempo. Mas aí foi isso, né? Começando com textos jurídicos, na verdade, eu fazia primeiro a função de todo e qualquer revisor, que era imprimir coisas. Depois as pessoas foram.
pegando, né, confiança e algumas colegas que precisavam mais de ajuda. Até a Janice, que foi quem começou o site comigo, né? Ela já era revisora pleno, sênior e tudo mais. Então ela começou a pedir minha ajuda em coisas bobas, assim, padronização de texto, coisas que eram os calhamaços, assim, de coisa impressa, que iam para atualização de uns fichários, assim, dos advogados e contadores da editora, né? Então, nisso aí, eu fazia, botava ponto no N grau, botava os negritos itálicos, via se todos os artigos estavam abreviados para arte, coisas assim, só, né, atividades muito, muito construtivas. E aí foi indo assim, né? Eu era estagiária, e só que aí surgiu uma vaga para revisar notícias dos que iam para o site da editora. E aí a minha chefe me convidou para fazer um teste, né? Eu passei em teste, daí fui efetivada. Eu fiquei um ano e pouco nessa editora. Depois saí para ser revisora. Revisora não, redatora. Numa startup também lá em Porto Alegre. E fiquei um tempo, só que o meu chefe disse, chegou um dia para mim e perguntou se tinha alguma coisa errada. Eles atrasavam salário, atrasavam os tickets, tudo. Mas ele me perguntou, além disso, tem algum problema mais que tu não sorri aqui, não cumprimenta as pessoas vindo, coisas assim. E eu disse, olha, não, eu sou desse jeito também, né? Não sou assim de ficar me arreganhando Sim, como se sim. lá. Você não é cearense. Aí ele disse, tá, então tu não precisa ligar teu computador, a gente vai encerrar teu contrato, e foi isso. Aí foi isso, 2011, que eu daí criei o Revisão para Quê, né? Tudo isso para dizer, foi aí que nasceu o Revisão para Quê, em 2001, então já são 9 anos, né? Porque eu não queria mais passar por aquilo, assim, eu sabia que uma hora ou outra ia ter que ser mais independente, ia ter que ter meus próprios meios ou meios mais diversos de conseguir dinheiro, porque quando a gente está dentro de uma empresa só, se aquela empresa achar que não tem mais como nos pagar, ou que o nosso trabalho não é suficiente, ou que, enfim, ou que a gente não está sorrindo bastante, né? As coisas podem acabar de um dia para o outro. Então eu achei que isso não era o tipo de segurança que eu queria. E só que o Revisão para Quê foi só um blog durante muito tempo, né? Porque em 2011 eu ainda era uma guria. Ainda eu tinha 20 anos e tudo. E então, Mas, mas tu já tinha na cabeça que era isso que tu queria, porque tu falou, agora na tua fala tu falou que tu sabia que em algum momento ia ter que ficar um pouco mais independente, então assim, tu já tinha como certo para ti que, enfim, tu queria ser revisora e era isso que tu queria seguir, pelo menos por um tempo, assim. sim, sim. Não, eu sempre quis ser revisora, já entrei na Letras pensando em ser revisora. E minha ideia é ser revisora até que os robôs me substituam. Antes disso, não pretendo mudar. Mas aí foi isso, assim, com a ideia de mostrar meu trabalho, né, na internet. Eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava com redação para a internet, então aprendi bastante coisa lá, assim. Não foi um total desperdício de tempo, mas ao mesmo tempo, claro, era uma coisa que estava iniciando, então não é como se, essa Carol aqui é revisora, tá, vamos jogar trabalho na cara dela. Não foi assim que funcionou. Então, eu continuei trabalhando em outras empresas, né? Eu fui Sim, sim. estagiar em uma agência de publicidade, depois acabou meu contrato nessa agência, eles não efetivavam muito estagiários. Aí fui trabalhar em outra agência e como CLT e tudo. Então, nesse meio tempo aí foram umas 4 empresas fixas, mais os freelas que eu ia fazendo também. E até que no fim de 2014, tendo a ideia de viajar, eu
tinha trabalhado 6 meses antes, assim, 18 horas por dia para conseguir juntar dinheiro. E aí, em 2014, consegui pedir demissão para ir viajar para Dublin no início de 2015. E aí, desde então, eu sou freela full time. Então, são 5 anos já vivendo praticamente só de revisão, né? Faço um pouco de redação também, mas é um trabalho que me exige muito mais, me tira as forças, digamos assim, porque Porque pra tem a mim pesquisa também, né? tem gente que escreve assim, tipo, Ah, tranquilo. Eu só escrevo assim sobre revisão. De outras coisas eu tenho um pouco aí mais. seria um pouco também de. Acabaria virando produtora de conteúdo, né? Sim. Mas eu realmente, O que assim, você já é também, né? Pro mundo da revisão. mas 95% da minha renda, digamos, é de revisão. Então, né? Quando eu E crescer, eu quero chegar nesse ponto. também fiz um mestrado daí, né, em Lisboa, em Ciências da Linguagem, com ênfase em consultoria e revisão linguística, e terminei no passado, e agora estou de volta no Brasil. Então, foi isso, assim, resumidamente, foi isso que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Tá. Eu vou tem algumas coisas que tu falou que eu tô guardando aqui, que eu tô anotando, e quando o pessoal tá fazendo pergunta, eu vou guardar aqui para deixar um pouco mais pro final pra gente. Ou então, se aparecer o assunto, eu coloco a pergunta no meio da conversa. Eu ia te Uhum. perguntar justamente isso, assim, você já entrou sabendo que queria ser revisora. Quando eu entrei na Letras, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu tinha que chegar lá no final para virar professor universitário, porque para mim era a única possibilidade que eu podia ser. Depois é que eu fui entender que eu podia ser revisor, que eu podia ser editor, que eu podia ser algumas outras coisas mais. E isso é uma coisa até interessante, porque eu acho que muita gente acha que quem faz letras só pode ser professor, né? E tu falar assim com essa certeza, eu já entrei querendo ser revisora, nunca tinha ouvido ninguém me dizer isso, assim, já sabia. Uma coisa que eu ia perguntar era isso, assim. Pode falar, Eu desculpa. era daquelas pessoas chatinhas que ficavam corrigindo os outros, assim. Eu já sabia que existia um trabalho em que eu poderia ser paga para isso. E eu gostava de ler também, claro. E que ainda podia estar respaldada, digamos assim, para poder corrigir, né? Exato. Para deixar de ser a chata que corrige os outros de graça, no caso. É, vai ser a chata com razão agora, digamos assim. Né? Pelo menos as pessoas estão pedindo para que eu seja chata, né? Mas isso da letras é complicado por causa. E vem muito da tradição, eu acho, né? Da letras no Brasil, que é basicamente licenciatura, e os cursos de bacharelado muitas vezes são mais voltados para tradução também. E não valorizam tanto essa questão da revisão. É o único curso de revisão de texto mesmo, curso superior em letras em revisão de texto é o da Universidade de Pelotas, né? Até eu estou conversando com uma menina que estudou lá para ela fazer um post lá na revisão para a gente saber mais, porque é algo que não é muito difundido. E Sim. aí depois a gente tem as pós, né? Mas o curso superior em letras mesmo valoriza bem pouco a carreira. Então, eu tive, por exemplo, 4 créditos, acho, uma cadeira daquelas de noite inteira sobre revisão, foi isso, assim. Anotando aqui uma pergunta que fizeram. Uma coisa que eu ia te perguntar é isso, assim, tu fez a graduação, tu fez o mestrado focado justamente no que tu queria, né? Tanto é que tu começou a oferecer esse serviço de consultoria, né? E depois eu queria que tu falasse um pouco sobre ele também. Mas uma coisa que eu queria perguntar a ti era justamente isso. Tu tá na academia, tu faz pesquisa, enfim, tu tá sempre escrevendo sobre revisão. É, pelo pouco que eu conheço, entre aspas, assim, do mundo da revisão, digamos, do mundo acadêmico, eu não posso falar. Então daí a minha pergunta. Tu acha que por tu acabar sendo alguém que é da internet, né? Tu tem um site, tá no Instagram, tá no Facebook, enfim, tu tá no LinkedIn, é, as pessoas do mundo acadêmico têm um olhar enviesado para ti, assim, tu já chegou a participar de algum evento acadêmico que
por algum motivo você percebeu ou você de alguma forma você foi, entre aspas, aí, atacado ou foi realmente atacado no sentido de quererem diminuir o trabalho que tu realiza? Porque assim, às vezes isso confunde muito algumas pessoas e a gente sabe como alguns profissionais podem ser um tanto conservadores, digamos assim, para não utilizar outra palavra, para algumas pessoas que são ótimas no que fazem e utilizam as ferramentas como as redes sociais de uma maneira fantástica, como tu faz, para conseguir tanto trabalho, mas ao mesmo tempo para contribuir com aquela área que a pessoa está inserida, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, várias vezes, quando eu falava que tinha publicado, você já viu esse livro? O Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante, não sei o que, a pessoa, eu mostrava porque a pessoa é, eu mostrava porque a pessoa falava que era da Letras, etc e tal. A pessoa disse, não, não conheço e tal. E aí, quando eu falava, mas você sabe quem é a Carolina Machado, lá da Revisão Pra Quê? Eu já ouvi falar nesse site, eu acho que eu conheço, sim, eu acho que eu já dei uma olhada lá e tal. Então, assim, e também tem isso, porque às vezes a pessoa conhece a marca do site, mas não conhece a Carolina Machado. Se tu pudesse falar um pouco disso, assim, dessa desconfiança, talvez, de algumas pessoas do mundo acadêmico, e talvez também aproveitar e falar um pouco dessa confiança, talvez, no começo, como foi para ti, no teu percurso enquanto revisora, se foi uma coisa natural, porque quando eu comecei a revisar, eu comecei com muito medo, mas depois eu fui vendo que, enfim, com a gramática do lado e o bom senso de um bom leitor, porque eu acho que um revisor também acaba sendo um bom leitor, o bom aí no sentido não de ser melhor, mas de conseguir perceber algumas coisas de como de estilo do autor e saber respeitar no momento de uma revisão. Se pudesse falar um pouco sobre. Assim, em relação à academia, eu acabei me distanciando bastante, né? Como eu comecei a trabalhar já no segundo semestre da faculdade, eu não tinha tempo de fazer, por exemplo, uma iniciação científica, de ganhar uma bolsa de R$ 100, porque não pagava nem minha avó, que eu morava em Eldorado e estudava em Porto Alegre, sabe? Então, que é região metropolitana, né? Eu morava na região metropolitana, tinha que ir até Porto Alegre de noite. Enfim. Então, eu não tinha como fazer iniciação científica e acabei me voltando muito mais sempre a criar conteúdo, também muito pensando em mercado, porque tem inúmeros cursos de revisão, hoje em dia tem muito mais ainda do que na época. Na época tinha dois ou três, e eu já considerava suficiente, assim, porque acaba que todos falam a mesma coisa, só que um é em Porto Alegre, outro é em São Paulo, outro é, não sei, Fortaleza. Só que as pessoas, mesmo fazendo esses cursos, mesmo fazendo pós, saíam de lá e vinham me perguntar o que que era a lauda e como calcular, sabe? Sim, sim. Então, tipo, ok, eram essas pós em revisão, então eu tava pensando assim, são pós em língua portuguesa, no máximo, porque não formam para o mercado, né? No máximo tem ali estudos sobre linguagem, sobre texto, que também são importantes, mas acabam não cobrindo essa outra parte que é tão importante quanto. Então, eu até recebi um e-mail de uma menina esses dias, eu ainda não respondi, mas eu li, dizendo assim, fala muito para revisores iniciantes. Eu até acho que nem falo tanto para revisores, eu não ensino o que é com S ou com C cedilha, ou o que seja, né? Esse é um exemplo tosco. Mas eu falo mais sobre como se portar como um profissional, como empreender nessa área, né? Como as coisas funcionam, né? Dentro dessa área de um ponto de vista mais empreendedor. Claro, ao mesmo tempo eu tô na internet, mas eu tento não ter essa vibe coach, porque eu também não é a minha, não é a minha praia. Está para ser proibido. Dá pra ser proibido, sério? Eu tinha visto algumas notícias que, enfim, a Câmara estava vendo para proibir esse tipo de, de profissão, digamos assim, porque. Uhum. Eita. Enfim, aí eu tento, por isso, tento também não dizer assim, vai dar tudo certo, é muito fácil, basta querer, não é. Sim, Né? sim. Requer persistência, requer paciência e muitas vezes requer também que tenha aí uma rede de apoio até as coisas começarem a acontecer. Isso pode ser a família, pode ser um outro emprego, pode ser
N coisas, né? Uma poupança que a pessoa fez. Então, não é do dia para noite, não é uma área tão aquecida. Não tenta enganar ninguém dizendo, faça dinheiro trabalhando de casa, porque não é assim. Uhum. Requer investir tempo, requer investir esforço e não é rápido. Sim. Mas pode compensar, né? Mas eu já estou indo para outro lado. Mas eu acho que compensa, porque, por exemplo, tem muita gente. Vou aproveitar essa tua fala. Tem muita gente que diz assim: Ah, Nathan, a Camila tem uma editora, tem a Moinhos aí. Muita gente conhece, muita gente gosta. Mas eu vou falar a verdade para você que a revisão é que complementa boa parte ou a maior parte para pagar as minhas contas, sabe? Então, assim, a revisão para mim é muito importante. E demorou muito também. Pois é o que eu digo, demora, mas acaba compensando, assim, se tiver paciência e se conseguir investir o tempo necessário, acaba compensando mais à frente. Para mim também demorou. Aí eu levei 6, 7 anos de carreira até conseguir ser freelancer e no início também ainda não era fácil, assim. Levou um tempo até as coisas se estabilizarem. Mas voltando à questão da academia, por tudo isso, acaba que eu não sei qual é a opinião das pessoas, na verdade, porque se falam, nunca falaram na minha frente, mas Sim. ao mesmo tempo também não costumo, não, aliás, nunca fui convidada para eventos acadêmicos, por exemplo, de revisão. Ano passado eu participei, né, do simpósio que a Mônica Rodrigues me convidou, foi muito Isso que eu legal. ia te perguntar, não é acadêmico ele? Ele foi promovido pela Mônica mesmo, então assim, não tinha nenhuma universidade envolvida. Ah, tá, entendi. Então foi algo mesmo de mercado, né? Entendi. Ela juntou as pessoas, viu lá com o pessoal da casa, também da Casa Contemporânea, e elas promoveram tudo de forma independente, não Sim, tinha sim, sim, universidade. verdade, verdade. Então, não que o evento não tenha tido aí certo rigor, mas ao mesmo tempo não tem nada estritamente acadêmico por trás. E foi a primeira vez que eu fui convidada para um evento, na verdade. Foi me senti bastante honrada, foi bem legal conversar com as pessoas. Dei 2 palestras, a mesma palestra 2 vezes, né? A primeira turma foi bem melhor, até peço desculpas para a segunda, já estava cansada. Mas se alguém aí tava. Mas assim, então eu realmente não sei se rola um desprezo ou se foi só Não. falta de oportunidade por eu morar tanto tempo fora, fiquei 5 anos fora. Também pode ter sido isso. Isso tudo. Me chamem, eu também sei ser acadêmica, escrevi uma dissertação ano passado. O próprio manual tem alguma coisa de, né, de embasamento teórico que seguiu método, então, assim, acho que faz parte também levar um pouco dessa ideia de mercado para dentro da universidade, porque a universidade hoje não consegue absorver tantos bolsistas de mestrado e de Sim, doutorado sim. gostaria que conseguisse. Então, essas pessoas que se formam em letras precisam entender que existe um mundo lá fora e possibilidades, né? Que nem tu falou, até ter terminado o curso, não imaginava que poderia ser editor ou revisor e hoje é o que faz da vida, né? Então, por que não começar mais cedo? Não começar a pensar um pouco para fora do muro da universidade? Sim, e é Mas uma coisa. porque o revisor sempre precisa ter muito rigor metodológico, embasamento teórico para exercer a profissão, né? Então são duas coisas que podem conversar muito. Eu trabalho com uma pilha de livros todo dia, o dia inteiro, tanto para fazer meu conteúdo quanto para revisar mesmo. Então assim, não é nada que vem do nada, né? Então eu gostaria de ver essas coisas mais misturadas. Não, entendi. Vou aproveitar o finalzinho da fala e vou botar uma pergunta que eu esqueci agora quem fez. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo ver quem foi que fez. Eu esqueci. Mas a pergunta dele foi a seguinte: faz parte da composição ou é só um serviço técnico a revisão? Né? Já que tu falou assim que a gente tem que sempre ter esse rigor, enfim, tem que ter embasamento teórico e etc. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que aí eu acho que ele está falando provavelmente, enfim, de livros literários, digamos assim, né?
e talvez pensar que se a revisão é só uma questão técnica no sentido de talvez de seguir só a Ok. gramática, né? Aquela coisa fechada, ou não, né? Se faz parte, tá aí, o Rafael Carvalho, ele está dizendo que foi ele. Ou se faz parte realmente do processo, até mesmo de escrita e de composição do próprio livro, né? Eu me adianto só assim, enquanto editor, eu acho que a revisão, acho que ela deve ser parte do processo de composição do livro, porque eu acho que uma pessoa que escreve um livro, ela antes de entregar a qualquer pessoa, eu acho que com certeza ela vai fazer alguma revisão, seja ela textual, ortográfica ou gramatical, né? Então eu acho que faz parte da composição. Mas, o que você acha? O produto final sempre vai ser um livro revisado, então eu acho que faz parte, né? Não tem. E existe aí a revisão de autor, que é uma, e a revisão do revisor, que é outra, né? Eu, como autora, muitas vezes tenho que largar textos aí no mundo sem uma revisão de um terceiro, mas eu sei que certamente vou receber um e-mail dizendo: ai, Carol, esse negócio aqui achei estranho. Aqui. Ou então, às vezes, saem umas coisas assim ridículas mesmo. Mas é importante essa revisão do autor para dar essa primeira, né, limpada, digamos assim. Não entregar de qualquer jeito também, só porque vai ter revisão, tem que ter consciência disso. Porque quanto mais tempo o revisor levar em cima daquele livro, menos ele está ganhando no fim das contas, né? Porque a gente, no fim, vende tempo. Sim, sim. Então, mas, claro, faz parte, até porque principalmente na preparação, né? Creio que volte sempre para o autor ou para o tradutor para validar, para discutir, ou deveria ser assim, né? Infelizmente, nem todos os lugares conseguem ou fazem ou acreditam nisso. Mas eu acredito que é uma conversa, né? A revisão e a autoria para chegar no que é melhor, tanto para o autor quanto para o leitor, né? E a gente está nesse meio do caminho tentando agradar o autor, tentando pensar em como o leitor vai receber aquilo. Mas o revisor ou a revisora são sempre os vilões, né? As vilãs do negócio. Eu não entendo isso, porque Perfeito. assim, era para ser os heróis dos textos, os preparadores, as preparadoras de texto, as revisoras, eram para ser os heróis no texto, os heróis aí, enfim, se quiserem utilizar aspas, mas no sentido de encontrar buracos que muitas vezes o editor também não enxerga, ou o autor não enxerga, porque já estão tão debruçados no texto, já conversaram tanto sobre aquele texto, que não conseguem enxergar mais nada. Então, assim, eu não entendo por que começou da onde, quando isso começou, que você é uma vilã do mal textual. Né? E talvez aí entre um pouco a pergunta, eu também esqueci quem fez a pergunta, que qual seria o limite entre revisar e mudar o estilo do autor? Né? Fale aí, vilã. Eu não sei onde começou isso do revisor ser o vilão, mas assim, tem muito revisor ruim também. Talvez por isso. E muda tudo, porque eu gosto assim, ou porque eu gosto assado, então, sem seguir, né, método, sem ter aí uma noção de que o revisor não é coautor, né? Então tem que ter mesmo um limite. Foi o Bruno. Agora, onde fica esse limite? Num texto vai ser aqui, no outro texto vai ser aqui, no outro varia, né? Não tem como dizer, não, o revisor pode mexer em 25% do texto. Não tem como dizer isso. Mas, assim, existem aí diferenças. No texto literário, o revisor pode vir pouquinho, até o preparador, muitas vezes. No texto publicitário também, pouquinho, porque existem efeitos de sentido ali que muitas vezes a norma padrão não vai dar conta. Então, o revisor tem que ter essa noção, né? A norma padrão não é tudo e muitas vezes não é nem um pouco suficiente. Depois, temos ali os textos técnicos, artigos, os livros técnicos, coisas mais precisam seguir uma forma mais definida, que precisam ter um rigor para que seja compreendido por qualquer pessoa que vá ler aquele texto e tudo mais. Então, o revisor consegue ir um pouco mais adiante, porque ele é especialista, né, na língua padrão e tudo mais. Então,
vai conseguir aconselhar aquele texto de uma forma mais profunda, digamos. E assim vai. Então, um texto jurídico, num texto, né? Cada tipo de texto vai pedir seu nível de intervenção. E aí vai também do revisor conhecer esses diferentes gêneros, entender como é que eles circulam, né, na sociedade, Sim, como um bom texto nessas áreas é reconhecido, né? Porque um bom texto jurídico não é um bom texto literário e vice-versa, a não ser que exista sim. uma verossimilhança dentro do texto literário. Então, todos esses conceitos têm que estar presentes, né? Não é só trocar o dois S por C cedilha, tem que estar aí sempre balanceando essas ideias e, como tu disse, ser um bom leitor para conseguir fazer o texto ser um bom texto para o leitor, né? Sim, sim, sim. O Bruno acabou de perguntar: existe o não gostar de um texto que você precisa revisar? Claro, né? Existe, existe o precisa pagar boleto no fim do mês. Pois é. Porque E aí, todo mundo ia trabalhar só para moinhos, né? Então, não, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Até porque a gente nunca acerta, né? Sempre. Mas nossa, já teve livro que é uma tristeza. É uma tristeza, assim, de tão, sei lá, chato de ler, sei lá. Mas assim, não é nem mal escrito, porque mal escrito eu acho que você fica mais cansado do que, pelo menos eu. Mas tem já, eu, enquanto revisor, assim, nossa senhora, tem uns textos que são muito, muito em ruins, geral, assim, de assim, ler mesmo. 80% texto chato, pelo menos na minha realidade. 80% texto chato, 20% texto legal. Então, e legal no sentido de, né, legal no sentido de jurídico, porque eu tento fugir. Mas, e aí esses 20% acabam sendo, assim, compensando, digamos, a todos os outros que a gente lê porque tem que pagar o boleto. É, Mas, no como fim das diz, contas, dá para tirar satisfação também no próprio fazer, no próprio descobrir coisas novas, né? Eu posso estar lendo um livro chatíssimo, mas aí, nesse livro, nesse texto chatíssimo, eu pensei num jeito de tornar meu trabalho mais eficiente. E isso, pelo menos para mim, me dá alegria. sim, Depois, descobri uma forma, sei lá, sintática interessante no meio do texto chatíssimo que me levou a ah, refletir, que me levou a olhar para uma gramática e coisa. Então, isso também me traz alegria. Então, essas pequenas coisas, mesmo dentro do texto chato, podem dar um estímulo para trabalhar, né? Para você chegar se no apega, você se apega numa coisinha para dizer, não, foi bom ter revisado esse texto. valeu a pena. E depois, claro, né? Quando bate a TED lá na conta também, aí tá, valeu a pena. É, Mas é assim mesmo, né? Acho que qualquer trabalho é assim. Não é 100% alegria, nem 100% tristeza. Pelo menos se for 100% tristeza, é melhor achar outra coisa para fazer. vou te encher de pergunta. Ah, o perfil aí, Sabre 666, eu acho, perguntou se o revisor tem que ser um bom escritor. E aí eu vou e complemento perguntando quando foi que surgiu a ideia de tu escrever o primeiro livro, né? Esse livro aqui, ó. Que você pode encontrar lá no site da Editora Moinhos, facinho, facinho, na Amazon, enfim, várias livrarias por aí. Sim. Não compra aqueles de R$ 420, que é. É, Sei lá. ninguém consegue explicar aquilo. Não, não dá. Não tem como. Mas, enfim, o revisor precisa ser um bom escritor, sim. Mas não um bom escritor no sentido de, eu preciso ser o próximo Machado de Assis ou Guimarães Rosa. É um outro tipo de escritor. É saber onde ele precisa aplicar a norma padrão, onde ele pode se comunicar de uma forma mais leve, mais tranquila e até mesmo como se comunicar de uma forma mais leve e tranquila, mesmo dentro da norma padrão, sem parecer um robô. Então, nesses casos, eu acho que sim. Se o revisor posta lá na rede social dele uma frase separando o sujeito do predicado com vírgula, as pessoas já vão ficar assim, quê?
Não que eu não erre, todo mundo erra, eu já dei muita mancada aí, já levei puxão de orelha, já me chamaram de incompetente, daí pra pior. Eu acho Mas que assim, todo mundo que é revisor já ouviu isso. sempre tentar, né, ser o mais correto possível, mas sem ser um robô, é difícil. Então, sim, tem que ser um bom escritor, eu acho, nesse sentido. Não precisa ter uma veia literária, mas precisa saber colocar as ideias assim uma do lado da outra e fazer algum sentido. Né? A Sabrina fez um comentário aí, eu acho que eu acho que, enfim, vai de acordo com o que tu falou. Pode continuar, desculpa. E aí, o livro, na verdade, é assim: eu quero fazer cursos de revisão há 1 milhão de anos. O problema é que fazer curso dá muito trabalho. Sim, imagino. Assim, era uma coisa grandiosa. Era eu e mais 3 pessoas. Ia ter módulo de língua portuguesa, módulo de mercado, de empreendedorismo, chame como quiser. Ia ter módulo de tecnologia. Ia ser assim, sei lá, uma pós-graduação, basicamente. Só que, claro, eram 4 pessoas que todas trabalhavam em outras coisas ao mesmo tempo. Era meio impossível, a gente fez umas 2, 3 reuniões, não, mas depois não conseguiu mais desenvolver. E eu tinha a minha parte, era essa de mercado, né? E falando sobre como começar, freelancer, não sei o quê, empresa e tudo mais. Então, já que o curso acabou não acontecendo naquela época, que era realmente, sei lá, gravar, fazer roteiro, editar, publicar, depois tem que cuidar das vendas, dar suporte para quem comprou e teve dificuldade. Assim, é um trabalho sem fim para fazer sozinho entre 4 pessoas. Sim, sim. Então, o livro era isso, eram os roteiros da minha parte desse curso que eu já tinha prontos. Aí algumas coisas eu tive que complementar, claro, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a pessoa estar lendo, né? É, Sim. ter que passar a mensagem para um outro nicho é diferente. Então, eu passei ali uns 13 meses lapidando aquilo para virar um livro, né? Olha aí, que ele está passando aí na sua tela. E aí foi bem legal esse processo, porque eu realmente nunca tinha pensado em escrever um livro, né? E de repente eu tinha esse material que poderia ser. Sim. E aí foi isso, assim, não foi uma ideia que veio muito do nada. Eu queria, na verdade, fazer cursos, mas como eu fui incompetente para fazer cursos, eu fiz um livro. Não, E mas ainda tem acabou tempo. dando bastante certo, né? Eu gostei bastante desse processo, até agora vai sair outro e assim, eu estou sempre pensando em novas coisas para lançar. E vai Mas ser foi publicado por onde? pela Moinhos também, Aí, estão vendo, né, gente? E o engraçado é que é o seguinte, só uma curiosidade assim, pode não ter nada a ver, mas eu tentei fazer a ponte com a Carol, com outra editora, porque quando eu soube que ela tinha um livro, né, que enfim, tinha um livro digital já, né, Carol? E eu disse assim, ô sim, Carol, esse livro tem que estar impresso aí, porque nem todo mundo gosta do livro digital. Aí tentei fazer a ponte com outra editora, não deu certo, abri a Moinhos, depois eu disse, bora fazer comigo? E aí ela topou. Mas e é isso aí deu aí. certo. E para mim também foi um super negócio, né? Porque, bom, morando fora e coisa, eu jamais teria condições de imprimir livro e cuidar de todo esse processo com tanto carinho também, com tanta dedicação exclusiva para isso, né? Sim, Então, sim. para mim, foi uma grande, grande coisa mesmo. E o livro impresso, querendo ou não, também abre muita porta para gente, né? As pessoas olham, ah, tá, eu tenho um livro, o digital vendeu 700 cópias, mas eu tenho o físico que vendeu 300. Mas o físico, tipo, as pessoas que acham assim, ah, uau, tem agora sim tem um livro, né? Sim, Mas sim. O Bruno aí está perguntando qual a previsão sobre revisão de textos acadêmicos, né? Já entregou aí o. Mas agora com essa questão do coronavírus, a gente
vai repensar junto quando vamos lançar, né, Carol? Pelo menos o físico vai ter que ficar aí, eu acredito, né, mais pra frente. A gente até não sentou para conversar sobre isso, mas certamente vai ficar aí. O digital, né, já estava quase pronto Sim, sim. antes disso tudo, então provavelmente vai ser lançado nos próximos dias, eu espero. Fica, né, aquela coisa, né? O livro sempre Eu precisa de vou, mais um pouquinho. Mas eu vou agora já já fazer. tá, o Natan já viu, já tá assim, na última revisão, a diagramação já tá toda feita, já tem capa, já tem, sabe, tá assim, quase. Eu sei que Quase. eu falei, pelo menos na minha newsletter, que saí em janeiro, mas não teve jeito. Nesse meio tempo eu me mudei, aí aconteceu tanta coisa. Teve corona, teve de tudo. Então, Aí, mas o Bruno, pode, vai sair, pode. tá bem legal. É bem maior do que o Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante, porque eu não escrevi sozinha, escrevi junto com o Alan, e o Alan não Isso. sabe o que eu sinto, mas ele explica muito bem as coisas. Então, não se preocupem se vocês ficam com alguma dúvida no manual, depois vem me perguntar. Até não acontece muito, eu acho que às vezes eu sou sucinta demais, mas o Alan explica tudo assim muito direitinho. Então, o livro tem mais de 200 páginas, vai ser bem legal e tem umas coisas bastante importantes assim para quem revisa acadêmico. Acho que vai ser uma leitura bem proveitosa e também é uma proposta bem inédita. Assim, eu pelo menos não conheço nenhum livro voltado para essa área específica, assim, falando com o revisor, né? Falando sobre as dificuldades do revisor, sobre como o revisor pode lidar com esse tipo de cliente, essas coisas assim. Eu também não vi quando você me falou do livro, que na verdade, enfim, a gente já tinha falado assim. Eu gostei, porque eu também não, até agora, assim, não conheço ninguém que tenha feito especificamente assim, voltado para revisão de texto acadêmico. E acho que é uma coisa muito boa, porque eu acredito que, enquanto revisor, a maioria das pessoas começa com texto acadêmico. Pelo menos eu comecei, meus amigos todos que são revisores começaram com texto acadêmico, e dificilmente você entra no mundo, digamos, literário, sem, não sei, talvez sem quem indique, assim, porque talvez o mundo acadêmico seja mais fácil você conseguir por si só textos para revisar, né? Vou aproveitar aqui, vou emendar algumas coisas. Não sei quanto tempo você tem. Para a gente ter aí uns 17 minutos mais ou menos. Eu ia te perguntar como tem sido a recepção do livro, né? O que eu ia dizer, tu já falou, já vendeu mais de 1.000 exemplares se a gente juntar o impresso com o digital, e eu espero que agora a gente venda muito mais, porque a partir dos próximos dias todos os livros da Munhos vão estar também lá na Amazon, que antes não estavam, só estavam o e-book. Aí a gente vai acabar com aquele preço lá que você uma vez me falou, Natan, estão vendendo meu livro a quase R$ 500. E eu digo, essa empresa aí vende vários livros de um monte de editor, ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que é aquilo, mas vai E estar lá o livro lá a vendido na Amazon não Amazon. derruba, né? Porque você já É, não. liberou. É porque assim, o preço ali é exorbitante, então eles deveriam derrubar, porque eu já soube de algumas outras coisas que, quando isso acontece, eles derrubam, mas ainda está por lá, né? E aí eu ia te perguntar isso, de como tem sido a recepção do livro, né? Talvez um pouco mais do impresso, se mudou alguma coisa na recepção do digital, porque o digital já tinha sido publicado, divulgado, lançado muito tempo, assim, eu acho que um bom tempo antes do impresso. Sim, foram E a 2 anos. Joyce, pronto. E a Joyce do Papel e Ofício, que você conhece muito bem, ela perguntou o que que tu achava da resistência das agências de publicidade em contratar revisor home office, né? Porque ela disse que ainda se abisma hoje em dia como é difícil você ser contratado para trabalhar home office, né? E eu estendo, assim, pelo menos as vagas que eu tenho visto nos últimos anos, nos últimos tempos, sempre, muitos ainda pedem essa revisão presencial, digamos assim, né? Do revisor estar ali presente. O que eu acho totalmente desnecessário, sendo bem sincero. Sim, é desnecessário, mas eu acho que é um fruto de uma cultura empresarial, né? Dessa, do presencial. Não é só o revisor que sofre com isso, embora, né, nas editoras e tudo, as equipes já sejam muito mais remotas do que presenciais. No entanto, se as empresas estão contratando CLT, elas querem te ter ali, nem que seja parado durante 8 horas por dia, olhando para frente para o computador, alguma coisa assim.
em vez de estar, sei lá, aproveitando a vida com outra coisa enquanto não tem demanda, né? Eu acho que é algo que agora pode ser que comece a mudar, os gestores verem que é muito mais inteligente cobrar entregas, ter metas, do que cobrar um horário fixo das 8 às 5 ou sei lá, das 8 às 5h48. Nesse sentido, assim, de não, aliás, nessa falta de sentido que é ter um revisor presencial, né? Eu, na última agência que eu trabalhei, ainda assinava print, porque eles trabalhavam muito mais com mídia impressa, né? Coisas assim de ponto de venda, essas coisinhas que é pendurado, adesivos e coisas assim. Então, ainda passava pela minha mão um A3 impresso, assim, naquelas impressoras grandes que eles tinham lá na agência. A gente tinha que assinar tudo, marcar as coisas, as revisões nas prints e liberar, né? E era uma linha de produção entre as equipes. Mas acho que é isso, assim, não é uma coisa técnica de revisão, porque ainda já, aliás, já existem muitas formas de revisar por meio da internet e com ferramentas digitais que dão até muito mais qualidade para o trabalho do que no impresso, na minha opinião. Então, eu acho que é muito mais tentar convencer o gestor, o supervisor, de que aquilo ali não faz sentido, né? E também ser um bom funcionário quando for trabalhar à distância, né? Não sumir, não deixar as pessoas sem resposta, entregar as coisas quando for preciso. Assim, nem sempre é possível, mas tentar sempre ser o mais correto para gerar uma boa impressão da revisão, né, e de todos os trabalhadores que trabalham remotamente. Sim, sim. Mas acho que a tendência agora, com essa experiência generalizada de home office, se alastrar mais, as pessoas ficarem mais tranquilas, porque vão aprender também a usar ferramentas, né, de trabalho à distância. Aham. Pode ser que É, melhore. Então, assim, assim a gente espera, né? Eu mesmo, assim, até porque a Ruinhos não tem ainda por enquanto, se Deus quiser vai ter, depois que isso tudo passar, quem sabe ano que vem, quando a gente fizer 5 anos, que a gente vai fazer, assim espero, tomara. a gente, tudo aqui é home office, então assim, as pessoas que trabalham com a gente, tudo é home office. E eu acho que é justamente isso, eu acho que é você ter metas, por exemplo, olha, você já trabalha com a pessoa, você já sabe mais ou menos quanto tempo ela leva para, enfim, revisar um determinado trabalho, então os revisores que eu trabalho geralmente são os mesmos, assim. Então eu já sei mais ou menos quando eu tenho um livro, já sei quantos dias ele precisa, né? E também tem disso, né? O pessoal geralmente acha que um livro de 500 páginas pode ser revisado em 2 dias, né? Poder pode, mas a qualidade. Vai ser Exatamente. É o que eu falo muitas vezes quando me procuro para essas loucuras. É, e aí, enfim, falando disso, de trabalhar em agência, dessas questões de vaga de trabalhar home office também, eu queria que tu falasse, resumido, porque está acabando o tempo, um pouco sobre a remuneração do mundo da revisão. Assim, onde e com quem é melhor trabalhar, por exemplo, entendeu? A gente estava falando aí das agências. É bom trabalhar em agência, por exemplo? onde é bom, bom, assim, nenhum trabalho é ruim, ruim é ter que trabalhar. Mas, como diria seu Madruga, assim, no mundo corporativo eu vejo melhores remunerações. Então, eu já trabalhei em editora, já trabalhei em agência, como CLT nos dois, como freelancer nos dois. Como freela, claro, a gente vai acabar sempre ganhando um pouco mais, porque não tem todo o encargo trabalhista, mas ao mesmo tempo tem que arcar com essas despesas, então dá meio elas por elas. Mas no mundo corporativo eu vejo assim que como a demanda não é 1.000 laudas por mês, não é 2.000 laudas por mês, como seria numa editora aí que está publicando 5 livros por mês. Então, a gente consegue valores melhores, né? Mas, claro, vai ser mais picado também. Eu costumo trabalhar em um rodízio de 5 a 6 clientes fixos para conseguir compor a minha renda. Então,
é mais picado, mas ao mesmo tempo também, se um desses clientes resolver desistir, eu fico com uma pequena parte da minha renda comprometida. Então, assim, procurar empresas, para quem quer mesmo empreender nessa área, procurar empresas que não estejam tão ligadas a editoras, até agências, porque a agência, assim, o cliente contrata, aí tem a agência ganha dela, aí, na melhor das hipóteses, tu vem aqui no quarteirizado. Então, assim, o dinheiro sai X, aí vem metade de Pois, X e verdade, chega sim. metade da metade de X em ti. Do Tem que que sempre você... pensar nisso. Quanto mais direto for o cliente, mais ele pode pagar. E aí o dinheiro vai se diluindo conforme mais pessoas vão entrando no meio, né? Então, por isso, no mundo corporativo que eu vejo. Se a empresa produz conteúdo, precisa de revisão, ela vem e me contrata. Então, também tem clientes agência? Também tem, mas eu tenho noção de que ela está fazendo um pedaço do meu trabalho de prospecção. Porque ela conseguiu o cliente e aí eu estou trabalhando para aquele cliente junto com ela, entendeu? Sempre tem esses níveis. Mas pode É falar. quase, é quase uma carteira de ações. Você tem que ter o cliente ali que é a agência, o cliente que é a editora, esses clientes avulsos, para você compor a sua carteira e você ter o seu fundo, que é o seu salário no final do mês. Olha aí, quem diria que o mundo das finanças nos daria uma lição. Mas é isso, variar porque assim como pode aquecer o ramo das agências, pode desaquecer, pode aquecer as editoras, pode desaquecer. As editoras são interessantes pelo lado de que geralmente sempre tem trabalho, eu tô ficando no escuro aqui, mas sempre tem trabalho e é volumoso, né? Então dá aquela sensação de segurança. Ah, sei lá, no fim do mês eu vou receber por esse trabalho enorme, vai ser, sei lá, R$ 1.000, 1.500, 2.000, não sei. E aí é isso, assim, eu também tento sempre ter um trabalho longo e a pauta do dia. Então, eu sei que no fim do mês eu vou receber para aquele trabalho mais longo, mas também tenho os meus picadinhos do dia que vão fazendo aí um volume lá no fim do mês também. E isso me dá mais segurança, me dá uma sensação de confiança, né? De não, eu tô com esse trabalho longo aqui e mas também dia a dia eu vou recebendo lá meus textos de 2, 3 páginas e coisa, e, e compondo essa minha carteira, né? Então, é isso, né? Ter variados clientes pode ajudar nesse sentido, de se uma área está bem, a outra não está tão bem, vai jogando e mudando as porcentagens, né? Eu já tive cliente que era meu principal cliente, hoje em dia já é bem menor, cliente que começa pequeno e depois aumenta, então pode Sim. ir jogando dessa forma. Eu ia te perguntar se era fácil ser freela de revisão, mas eu acho que por esses comentários aí já dá para perceber que não é, porque envolve toda essa questão realmente de você tentar. é, Você tem uma vida, que você tem determinados gastos, e como você depende de si, você tem que ter uma organização, você tem que ter um foco, você tem que ter um compromisso consigo e, enfim, com os horários. Tudo bem que freela faz os seus horários, mas tem que ter ali um mínimo por dia que você trabalhe para poder conseguir fazer tudo isso que você falou, por exemplo. Então, eu ia Sim, perguntar isso, se era fácil ser freela, mas eu sei que não é, mas eu ia te perguntar para ver o que é que tu falava. Mas eu acho que essa tua fala, eu acho que contempla a pergunta que eu ia fazer. para mim é compensador porque assim, como os meus clientes geralmente vêm porque eles precisam de revisão e não porque eu sou uma coisa imposta dentro de uma empresa, como era quando, nossa, tá muito escuro. Como era quando eu era contratada, que os colegas tinham que passar o negócio para revisão, porque senão tomavam um xingamento. Para mim acaba sendo mais recompensador, assim, que no fim do dia as pessoas dizem, me salvou hoje não sei quantas vezes. Então, as pessoas acabam reconhecendo mais, né? Até porque também, Sim. às vezes, é um gasto mais direto. Eu lido muitas vezes com o dono da empresa, né? Porque eu trabalho para empresas muito pequenas, em geral. Sim. Então,
acaba que ele sabe o valor daquilo ali, sabe também que sem a revisão talvez ele até perdesse clientes, porque tem cliente que ainda é exigente e tudo isso. Então, para mim, é muito mais trabalhoso. Tem dias assim, ano passado, assim, no fim do ano, eu tava tão cansada que eu tava assim, "É só me dar um emprego para eu ir das 8 às 5, não ter que pensar em cliente, não ter que pensar em nota fiscal, não ter que pensar em planilha." Somos dois. Mas aí depois vai passando também. É, São fases, né? são altos e Tem baixos, fases né? Porque eu acho, muito acho que é um difíceis. cansaço natural, assim, de qualquer coisa também. Talvez do freela, não vou dizer um pouco mais, mas talvez o freela. Eu vou dizer que é um pouco mais, porque, enfim, acho que a gente acaba tendo que cuidar de algumas coisas que, se a gente fosse contratado, a gente não cuidaria, né? Sim, Mas, sim. mas são os ônus dos bônus que eu acho que são muito maiores do que eu, por exemplo. Às vezes eu quero ter um emprego fixo, assim, e tal, chegar lá tal hora, sair tal hora, mas é momentâneo. Eu, graças a Deus, eu consigo gostar muito dessa coisa de trabalhar em casa. Bem, eu ia perguntar se você ainda tem alguma coisa para falar, porque daqui a pouco vai dar 60 minutos e aí o Instagram vai derrubar. O Instagram do CV. Não, acho que eu falei bastante já. Não sei se as pessoas ainda estão aí, estão ouvindo. Não, Eu tô aqui ouvindo, agora. aparentemente não. Vou ver se eu consigo mudar aqui. Agora vai ficar mais tremido, porque Não, está por tranquilo. causa da luz eu tava na janela, mas agora já tá escuro. Mas eu acho que é isso, assim. Não sei se teve mais alguma pergunta. Não, assim, as perguntas que fizeram todas eu coloquei na nossa, no meio da nossa conversa. A Joyce aí tá viva. Ela disse, deu os parabéns para nós, disse que gostou muito. E é- Bem, eu só tenho a agradecer você ter aceitado aqui para a gente falar. É a segunda live aqui da Moinhos. E a gente só fez isso aqui por causa do momento que a gente vive, né? Toda essa questão aí do coronavírus. Mas, pelo menos, a gente está tendo algumas conversas bacanas. A primeira foi com o Marco, agora contigo. E semana que vem, talvez, a gente vai ter uma live com a Nara Vidal, que foi nossa autora que Chique, venceu, a vencedora lá do Prêmio Oceanos, né? coisa Então, pouca. é, estão perguntando se a live vai ficar salva. Eu sei que ela fica salva por 24 horas nos stories. Eu não sei se depois tem como a gente baixar e disponibilizar em algum local, mas eu vou ver se tem Tem, como. tem. Não sei se vocês têm canal no YouTube. A gente não tem, mas eu estava pensando em ver justamente isso. Se tinha como salvar para subir lá e tal. Pode ser Não, uma dá boa. para salvar sim. Eu vou salvar, daí depois eu posso subir também no meu canal Ah, então lá e perfeito. ficar disponível. Pronto, beleza. Massa, então. Quando tiver no da Moinhos também, tu pega o arquivo e coloca daí, se quiser. Mas tem Sim, não. sim. Fechou. Beleza, então. Pois então, brigadão, Carol. Tamo Imagina, aí. Qualquer coisa é eu só agradeço a chamar. oportunidade. E obrigado a todos e todas vocês que ficaram ouvindo a gente aqui durante uma hora. Ah, sim, e me sigam, revisão para quê? Quem não segue ainda. Eu tava esquecendo, mulher. A gente A fez gente jabá vai do livro, morrendo. fez jabá do livro. Mas é isso, Ah, gente. Um e tá abração e até a normal. A próxima. venda, a venda tá normal durante agora o corona e tudo. Ah, tá, tá, sim. Tá sim. Viu? Natan tá indo até o correio entregar livro. Então, Exatamente. prestigiem. Pois então tá bom, então. Até a próxima. Até, beijo, Tchau, tchau, gente. tchau.